Será que o coração tá legal? Ou ele tá tentando mandar algum tipo de alerta? É sobre isso que a gente vai falar. Vamos decodificar os sinais, sabe? Desde aqueles bem discretos até os mais óbvios, que o nosso corpo dá sobre possíveis problemas cardíacos. Para a gente começar, é preciso ter uma noção do tamanho do problema, do impacto real que as doenças do coração têm no mundo. E olha, a posição que elas ocupam nas estatísticas é bem alarmante, infelizmente. É isso mesmo. É a causa de morte número 1, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Para se ter uma ideia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que cerca de 400 mil brasileiros morrem por ano por causa de problemas no coração. Esse número já mostra por que é tão, mas tão importante reconhecer os sinais o quanto antes. E a verdade é que, sim, ele dá. O corpo humano é uma máquina incrível que, na maioria das vezes, mostra quando alguma coisa não está 100%. A grande questão é, será que a gente está prestando atenção nesses sinais? Ok, então vamos fundo nisso. Primeiro, vamos dar uma olhada nos sinais externos. Sabe, aquelas pistas que dá para ver no espelho ou até em outra pessoa? E olha, algumas são bem inesperadas. Parece estranho, né? Uma pista na orelha. Mas lá nos anos 70, um médico, o Dr. Sanders Frank, reparou numa coisa curiosa. Muitos dos pacientes dele que sentiam dor no peito tinham essa marquinha, uma prega diagonal no lóbulo da orelha. Ele foi lá e descreveu isso, que acabou virando o sinal de Frank como um possível indicador de artérias entupidas. E o mais interessante é o seguinte, claro que não é uma sentença definitiva, mas um estudo encontrou uma ligação bem forte. Pensa só, de cada 100 pessoas com esse sinal, 70 tinham algum tipo de obstrução. E tem mais, em gente mais nova, a chance disso ser um alerta real é maior ainda. E não é só na orelha, não. Os olhos também podem entregar o jogo. O xantelasma, essas plaquinhas amareladas nas pálpebras, têm uma ligação direta com gordura alta no sangue. E tem também o arco senil, aquele anel branco em volta da córnea. Em pessoas mais velhas é super comum. Mas, se ele aparece em alguém com menos de 45 anos, aí sim pode ser um sinal de alerta para um risco maior de doença cardíaca. Agora, vamos descer um pouco para as pernas. Os sinais ali também são cruciais. Perda de pelo sem explicação, a pele que fica lisa, brilhante, meio fria, ou até as unhas do pé que demoram para crescer. Tudo isso pode indicar doença arterial periférica. E por que isso acontece? Simples. Com as artérias entupidas, não chega sangue e nutrientes o suficiente para tudo, incluindo a pele e os folículos. E esse tom azulado na pele, que a gente chama de cianose, é um sinal visual bem direto. Claro, se não for por causa do frio, né? Essa cor pode indicar um bloqueio na circulação ou que o coração e os pulmões, bem, eles não estão dando conta de oxigenar o sangue direito. Pensa comigo, se a circulação está ruim por causa de artérias obstruídas, a cicatrização de feridas fica toda comprometida. O corpo não consegue se curar direito. É por isso que aquelas feridinhas que simplesmente não saram, especialmente nos pés, nunca, jamais devem ser ignoradas. Quando o coração está fraco, com dificuldade para bombear o sangue, é como se criasse um congestionamento de líquidos no corpo. E a gravidade faz o trabalho dela, né? Puxa todo esse líquido para baixo. O resultado é esse inchaço nas pernas, nos tornozelos. Sabe aquele que, quando a gente aperta, a marca do dedo fica? É exatamente isso. Ok, já vimos os sinais que dá para enxergar. Agora, vamos mudar o foco. Vamos falar dos alarmes internos, aqueles que o corpo dispara por dentro. São os sintomas que a pessoa sente no dia a dia. Falta de ar. Esse é um clássico, mas não é qualquer falta de ar. É aquela desproporcional, sabe? Subir um lance de escada e parecer que correu uma maratona. Ou então precisar dormir com um monte de travesseiros para não sentir que está sufocando. Isso pode ser um baita sinal de acúmulo de líquido nos pulmões por causa do coração. Esse aqui já não é tão famoso. O que acontece é o seguinte, quando a pessoa deita para dormir, todo aquele líquido que ficou acumulado nas pernas durante o dia volta para a corrente sanguínea. Aí os rins têm que trabalhar dobrado para filtrar tudo isso. O resultado? Acordar várias e várias vezes durante a noite para ir ao banheiro. E aqui a gente não está falando daquele cansaço normal depois de um dia cheio, viu? É uma fraqueza profunda, persistente, que atrapalha até as coisas mais simples do dia a dia, tipo ir ao supermercado. Isso acontece porque o coração não está conseguindo bombear sangue suficiente, e aí falta combustível para os músculos e para o corpo todo. Olha só, esse padrão é bem específico. É assim, a pessoa começa a andar e vem uma dor tipo cãibra na panturrilha. Aí ela para, descansa um pouquinho e a dor some. Mas é só voltar a andar que a dor volta. Esse ciclo é um sintoma super clássico de que o sangue não está chegando como deveria nos músculos da perna por causa de um bloqueio. E chegamos na dor no peito.
O ponto mais importante aqui é: qualquer desconforto no peito tem que ser levado a sério. É preciso tirar da cabeça aquela ideia de dor de infarto de cinema, super dramática. Muitas vezes é uma pressão, um aperto, uma queimação, e essa dor pode até caminhar para o braço, para o pescoço, para a mandíbula. É o principal sinal de alerta, sem dúvida. Beleza. A gente já viu as pistas, já ouviu os alarmes, então vamos para a parte que, na verdade, é a mais poderosa de todas, a prevenção. O que pode ser feito para cuidar da saúde do coração? Basicamente, são 6 passos fundamentais. Primeiro, se mexer, incorporar atividade física na rotina. Segundo, comer bem, com uma dieta mais saudável, com mais frutas e fibras. Terceiro, ficar de olho no peso, para não sobrecarregar o coração. Quarto, e este é crucial, largar o cigarro, um dos maiores vilões. Quinto passo, controlar aqueles números-chave, sabe? Pressão, açúcar no sangue e colesterol. E por último, entender o histórico da família. A genética é um fator que não pode ser ignorado. E no fim das contas, a grande mensagem é essa, né? Os avisos mais sérios nem sempre vêm gritando. Na maioria das vezes, o corpo sussurra antes de gritar. E prestar atenção num detalhe, numa prega na orelha, numa tosse que não passa, pode ser tão importante quanto reconhecer aquela dor forte no peito. Então, fica essa reflexão final. O que o nosso corpo pode estar tentando dizer? E olha, a ideia de ficar atento a esses sinais não é para criar pânico, de jeito nenhum. É o contrário, é para empoderar. Porque ao entender essa linguagem do corpo, a gente consegue agir antes, buscar ajuda médica e cuidar melhor daquilo que temos de mais valioso, a nossa saúde.